Olá, queridos alunos e alunas do 7º ano. Estamos novamente aqui para realizar mais uma aula de matemática. Aqui é o professor André. O assunto de hoje é potenciação. Vamos descobrir o que quer dizer esta palavra, como funciona a potenciação matemática. Mas primeiro nós vamos assistir um pequeno vídeo e eu retorno com vocês após o vídeo para fazer as explicações. Fique de olho aí no vídeo. Nós vivemos num mundo onde a palavra quantidade tem cada vez mais significado. Não é verdade? Por toda parte nós vemos quantidades. Para ordenar essa grande quantidade de coisas do mundo moderno, mais do que nunca é preciso calcular, somar, multiplicar e organizar. Nas teleaulas anteriores, você já aprendeu as 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Hoje nós vamos aprender mais 2 novas operações. E essas novas operações são a potenciação e a sua inversa, a radiciação. Apesar dos nomes parecerem complicados, você vai ver que, na verdade, elas são bem simples. E também vai aprender quais são os sinais dessas operações e como utilizá-las. Ô Zeca, o que você acha da gente dar uma paradinha pro lanche, hein? Tô morto de fome. Ah, tá bom. Que isso aí, Zeca? É pra sua aula de artes, Zeca? Não, é um problema de matemática. Problema de matemática? Uau! Me conta que eu adoro problema de matemática. O problema é que eu ainda não sei o resultado. O professor disse que é pra gente pensar em casa. Você quer me ajudar? Ué, claro, se eu souber. Me diz aí, como é que é esse problema aí de matemática tão difícil? É assim, ó. Eu tenho fichas vermelhas, azuis, brancas, pretas e verdes, certo? Certo. Só que cada ficha vermelha vale 5 fichas azuis. Cada ficha azul vale 5 fichas brancas. Cada ficha branca vale 5 fichas pretas. E cada ficha preta vale 5 fichas verdes. Entendi. Mas onde está o problema? Vem agora. Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? E por quantas fichas pretas? E por quantas fichas verdes? E agora? Como será que o Joaquim vai responder a essa pergunta? Será que ele já sabe a resposta ou vai ter que descobrir? E você, já sabe? Vamos repetir. Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? E por quantas fichas pretas? E por quantas verdes? Será que alguma das 4 operações que nós já conhecemos pode nos ajudar a responder essa pergunta? Mas enquanto o mestre Joaquim e Zeca pensam, uma outra pessoa vai nos auxiliar a resolver esse problema. Oi, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia e estudo à noite, por isso eu não posso perder tempo. Agora estou trabalhando aqui, nessa fábrica de fósforos. Dá só uma olhada quantas embalagens. Cada embalagem tem 10 caixas de fósforos. Aqui, por exemplo, eu já separei 10 embalagens. Quantas caixas são? Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforos e eu já separei 10 embalagens, é só multiplicar 10 vezes 10, que é igual a 100 caixas. Vocês repararam que nesse tipo de multiplicação, os fatores são sempre iguais? Isso mesmo, fatores. Nós já vimos isso noutra teleaula, lembra? Os fatores são os elementos que fazem parte de uma multiplicação.
No meu caso aqui, os fatores são 10 embalagens com 10 caixas de fósforo cada. Os fatores são sempre 10. E esse tipo de multiplicação, onde os fatores são sempre iguais, é chamado de potenciação. E a potenciação é indicada dessa maneira. O número 10, que é o fator, com aquele 2 sobre o 10, que significa que o 10 deve ser multiplicado por ele mesmo. 10 vezes 10. Isso pode ser lido da seguinte forma: 10 elevado ao expoente 2. O número 10 é chamado de base e o número 2 é o expoente. Bem, agora você me dá uma licença que eu tenho muitas caixas para verificar. Muito bem, agora já sabemos o que é potenciação, base e expoente. Será que essas coisas todas podem auxiliar o Zeca e o mestre Joaquim naquela questão das fichas coloridas? Vamos ver. Expoente? Que nome engraçado. Pois é, e é justamente o expoente que mostra quantos fatores iguais vão ser multiplicados. Então quer dizer que 10 elevado ao expoente 2 é sempre 10 vezes 10? Exatamente, mas você não precisa dizer 10 elevado ao expoente 2. Você pode dizer 10 elevado ao quadrado, ou simplesmente 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Ah, acho que eu já sei como resolver o problema das fichas coloridas. Vamos ver. A primeira pergunta era: uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? Bom, se uma ficha vermelha vale 5 fichas azuis, uma ficha azul vale 5 fichas brancas, o fator é 5. 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Mas e a segunda pergunta? Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas pretas? Já sabemos a resposta para a primeira pergunta. Mas e a segunda? Será respondida da mesma forma? Enquanto os dois pensam, vamos ver como está Maristela e suas caixas de fósforos. Oi, dá só uma olhada aqui nesse outro monte de pacotes que eu separei. Eu preciso calcular novamente quantas caixas eu tenho aqui. Agora eu já tenho aqui 10 pacotes com 10 embalagens cada. Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforo, como eu posso calcular quantas caixas tem no total? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se uma embalagem tem 10 caixas de fósforos, então 10 embalagens terão 100. Mas se eu tenho 10 grupos de 10 embalagens e se cada embalagem tem 10 caixas, o fator 10 aparece 3 vezes. Então fica 10 elevado ao expoente 3, ou 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Nossa, 1000 caixas! Que potência, hein? Agora já sabemos que um número pode ser elevado à potência 2 e também à potência 3. Como será que essa novidade está ajudando o Zeca e o seu mestre Joaquim? Já sei! Então é a mesma coisa para a segunda pergunta das fichas. É 5 elevado ao expoente 3. Ou você também pode dizer 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Acho que eu estou entendendo. Quer dizer que a resposta para a última pergunta das fichas é 5 elevado à quarta potência. Matou! E assim por diante. Olha, o raciocínio é sempre o mesmo. Agora me dê um exemplo de um número elevado à quarta potência. Deixa eu ver... 3 à quarta. Isso. E como fica essa expressão? Dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E isso quanto dá? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. 81 é o resultado. Você tá afiado na tabuada, hein, Zeca? Eu gosto de números. Gostei de ter aprendido a potenciação. Acho que dá para aplicar em muitas coisas. E aí, pessoal, assistiram o vídeo? Então, como é explicado lá no vídeo, a potenciação, o que é na verdade? É muito simples a potenciação, porque potenciação é uma multiplicação
da base por ela mesma quantas vezes o expoente indicar. Vamos lá. A base elevado a qualquer número, a um número qualquer, ele vai se repetir, é uma multiplicação que se repete tantas vezes quanto indicar aqui. Por exemplo, 2 elevado a 5. Na verdade, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, 2 elevado à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Como que eu chamo os termos da potenciação? O 2 a gente já falou, a gente chama de base. O 5, que é o númerozinho pequeno que está elevado, que está acima do 2, a gente chama de expoente. E o resultado, que é o que a gente achou, chamamos de potência. Então, potenciação é algo bastante simples, gente. É só você fazer uma multiplicação repetida na quantidade de vezes que o expoente indicar. Se aqui, por exemplo, fosse... Vamos dar um outro exemplo aqui nesse cantinho. 3 elevado a 3. E aqui a gente pode chamar também todo número que é elevado ao expoente 3, a gente diz que é ao cubo. 3 elevado a 3 ou 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, eu vou repetir o 2 quantas vezes na multiplicação? 2. Todo número elevado a 2, nós dizemos que ele é ao quadrado. 2 ao quadrado, se aqui fosse 3 seria 3 ao quadrado, se aqui fosse 5 seria 5 ao quadrado. Então vamos ao resultado. Se é o 2 elevado a 2, é porque eu tenho que multiplicar o 2 duas vezes. 2. 2 vezes 2, 4. Então eu digo que 2 ao quadrado é igual a 4. Para exemplificar, nós vamos usar o exemplo que está lá no livro, que é o exemplo da dobra do papel. Quando eu não faço nenhuma dobra no papel, eu fico com quantas partes? Uma parte. O papel ele está inteiro nesse caso. Então vamos lá. 2 elevado a nenhuma dobra, quantas partes eu fico? Uma. Então, 2 elevado a 0 é 1. Muito bem. Se eu fizer uma dobra no papel, ele vai ficar dividido em quantas partes? 2. Então, vou apagar. 2 elevado a uma dobra apenas que a gente fez. Ficamos com quantas partes? 2. 2. Vamos prosseguir. Já fizemos com nenhuma dobra. Já fizemos com uma dobra. Agora vamos fazer com 2 dobras. 1, 2. Vamos abrir o papel agora para ver quantas partes ele ficou. 4. Então, 2 elevado a 2 dobras que a gente fez deu 4 partes.
Já fizemos com nenhuma, já fizemos com uma, já fizemos com duas. Vamos agora fazer com 3. Vamos lá. 1, 2, e agora eu vou fazer a terceira dobra. Quantas partes será que vão aparecer aqui? Hein? Responde aí você de casa. Vamos lá. Vamos abrir para ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, 2 elevado a 3 dobras que eu fiz, ficamos com 8 partes. Então, não podemos esquecer que a coisa ela é mais simples do que parece. O que é potenciação? É, na verdade, eu pegar o número que está na base e multiplicar por ele mesmo quantas vezes aparecer no expoente. Com isso, eu posso fazer a potenciação de qualquer número que exista. Por exemplo, número 10. Número 10 elevado a 2, eu tenho que multiplicar o 10 quantas vezes? 2. 10 vezes 10 é igual a 100. Ok, gente? Certo? Outro exemplo. Número 5 elevado a 5. Eu tenho que multiplicar o 5 quantas vezes? 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Opa, faltou espaço. Vezes 5. E vou fazendo as multiplicações sucessivas sempre. Bom, agora que vocês já sabem o que é potenciação, nós vamos conhecer as regras que existem para que a gente possa fazer operações com a potenciação. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as propriedades da potenciação. Vamos desvendar o que é isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é mistério. Basta a gente decorar algumas regrinhas básicas e praticar bastante os exercícios para que a gente possa aprender. Então vamos lá. Primeira propriedade. Todo número elevado ao expoente 1, ele tem como resultado ele próprio. Exemplo, 3 elevado a 1, resultado vai ser o próprio 3. 10 elevado a 1, resultado vai ser o próprio 10. Ou seja, todo número que é elevado a 1, ele é ele mesmo. O resultado é ele mesmo. Ok? Então, muito fácil essa primeira propriedade. A segunda propriedade é essa aqui, olha. Todo número elevado... Opa, aqui está errado. Todo número elevado a 0, o resultado sempre será 1. Vamos dar um exemplo. 7 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. O número que seja. 1000 elevado a 0, 1. Então não muda. Segunda regra, todo número que é elevado a 0, o resultado sempre será 1. Terceira regra, é a regra da multiplicação entre potências da mesma base, tá? Então, por exemplo, A é um número qualquer e esse A aqui é o mesmo número, tá bom? Essa regra ela só se aplica se a base for igual. Então, se eu tenho um número elevado a 2 vezes esse mesmo número elevado a 3, como é que eu resolvo isso? Eu repito a base e eu vou somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Vamos ver na prática. Eu tenho aqui 5 elevado a 2 vezes 5
elevado a 3. Como que eu resolvo isso? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 5 mais 3. Resultado, 5. Repetir a base. 5 mais 3, 8. 5 elevado a 8. Isso vale para qualquer número que você colocar aqui, desde que a base seja igual, tá? 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Repito a base e somo os expoentes. Vai ser igual a 2 elevado a 20. Muito bem. Próxima propriedade. Divisão de potências de mesma base. Muito semelhante à multiplicação. Só que agora, ao invés de eu somar, eu vou subtrair, eu vou diminuir. Aqui, ó. Um número qualquer elevado a 6, dividido pelo mesmo número elevado a 3. Como é que eu resolvo? Eu repito a base, o A é a base, ele é igual a e A, e subtraio, diminuo os expoentes. 6 menos 3 igual a 3. Vamos fazer um exemplo agora com números. 7 elevado a 8, dividido por 7 elevado a 5. Como que eu repito? Como que eu resolvo? Repito a base, 7, 7. Não podemos esquecer, essas propriedades se aplicam apenas quando a base se repete. Repito a base, que é 7, e eu vou agora diminuir, subtrair os expoentes. 8 menos 5, 3. Ok? Muito parecida com a multiplicação, só que agora eu estou fazendo uma outra operação, a divisão, então eu faço a subtração dos expoentes. Ok? Vamos lá. A próxima propriedade é a potência de uma potência. Né? Então, se eu tenho um número elevado a um expoente, e esse número elevado a esse expoente, ele está elevado a um outro expoente, o que eu faço? Eu vou repetir a base e agora eu vou multiplicar os expoentes. Olha, A elevado ao quadrado, lembra que eu falei que todo número que é elevado a 2 eu chamo de elevado ao quadrado? A elevado ao quadrado elevado à quinta potência, elevado a 5. O que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. Vamos fazer um exemplo usando números agora. 6 elevado a 2 ao quadrado elevado ao cubo. Lembra? Quando está elevado à terceira potência, eu posso dizer que está elevado ao cubo. Vamos lá. O que eu faço aqui? Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, vou repetir a base. 2 vezes 3, 6. 6 elevado à sexta potência. Ok? Agora vamos falar de outras propriedades. Agora vamos ver mais duas propriedades da potenciação para encerrar as propriedades que nós vamos precisar para fazer operações com potências. Bom, a potência de um produto. O que isso quer dizer? Eu tenho um número que está multiplicando, né? Quando eu uso a palavra produto, é multiplicação. Então, é um número que multiplica um outro número qualquer. Agora, a gente já está vendo que não é a mesma base, que não precisa se repetir a mesma base, elevado a um número qualquer. Ok? Então, olha, A vezes B elevado à terceira ao cubo. Como que eu resolvo? Elevo o primeiro número ao expoente, depois elevo o segundo número ao mesmo expoente e faço a multiplicação. Vamos lá fazer exemplo com números. 5 vezes 3 elevado ao cubo. Eu não posso fazer assim, né? 5 vezes 3
15 elevado à terceira potência. Eu tenho que fazer como? Repito essa base ela vem para cá, e essa base também vem para cá. Perdão, esse expoente vem para cá, e esse expoente vem para cá. Aí sim, agora eu posso resolver a questão. 5 é a quinta, vou achar um número e vou botar aqui embaixo, e vezes 3 ao cubo, vou achar um número e vou botar aqui embaixo. Depois, se eu quiser, eu faço a multiplicação. Então, só para relembrar, mais um exemplo. 2 e 5 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo? Repito 2 aqui. Esse expoente ele vai vir para cá, vezes 5, e esse expoente também vai vir para cá. Pronto, a propriedade está aí. Se você quiser continuar a conta, é só prosseguir, e você vai ver que é diferente de eu fazer 2 vezes 5, que dá 10, e elevar ao quadrado, né? Vai dar um resultado bem diferente, certo? Vamos lá então. A próxima propriedade é a potência de base 10. 10 elevado a n, ou seja, qualquer número. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar o número 1 aqui, colocar o número 1 aqui e repetir a quantidade de zeros que aparecer nesse n. Vamos lá, um exemplo com o número 10 elevado ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Repito 1 e aqui, qual é o número aqui? Não é o 2? 2 zeros. Se aqui for 10 elevado a 4. Repito o 1 e aqui é 4, vou botar 4 números aqui. E assim por diante. Se aqui for 6, eu repito 1 e vou botar 6 zeros. 4, 5, 6. Certo, gente? Sem dificuldades, né? Tudo muito fácil até agora. Muito bem. Agora nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios do livro com você. Vamos lá, pessoal? Vamos agora então resolver alguns exercícios do livro. Vou fazer apenas alguns com vocês. Vocês vão fazer os demais. Vão praticar bastante. Na aula de número 3 eu vou enviar para vocês o gabarito com os resultados, tá? Desses exercícios dessa aula número 2. Mas se até lá vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão postar as suas dúvidas, vão colocar as suas dúvidas nos comentários abaixo do vídeo. E aí eu vou estar sempre olhando e vou responder vocês por ali, tá bom? Nosso canal de comunicação é o campo de comentários deste vídeo. Não esqueça, sempre eu vou estar olhando lá e respondendo a vocês. Então vamos lá, vamos agora para a página de número 12, né, do nosso livro A Conquista da Matemática, por exercício número 1, que ele diz assim: observe as multiplicações abaixo e escreva cada uma na forma de potência. Então, bastante simples, como a gente já viu, né? 6 vezes 6 vezes 6, eu tenho que transformar essa multiplicação numa potência. Como é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, porque toda potenciação é uma multiplicação que repete a base várias vezes, elevado a quanto? Quantas vezes esse número 3 se repete? 3 vezes. Então é 6 elevado ao cubo, a 3. Ok? Muito fácil. Os demais também vão se repetir dessa forma. Não importa se é uma fração, se é um número decimal, se é um número inteiro, sempre a regra é essa. Repetiu 3 vezes, eu repito a base, e o expoente é a quantidade de números que se repete. Vamos agora para o exercício número 2, a questão B. Escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou extrair da potência a multiplicação que ela se refere. Vamos lá. 0,8. Opa, deixa
trocar de caneta. 0,8 vezes. Quantas vezes ela se repete? Ela terá que se repetir 3 vezes, né? Olha a potência, né? 3. 0,8 vezes o expoente, né? 0,8 vezes 0,8. Tá aí, tá resolvido. Não há mais nada a fazer. É isso que o exercício está nos pedindo. E agora eu vou fazer o exercício número 4, que ele diz assim: calcule as potências a seguir. Agora você vai ter que achar o resultado. Toda vez que ele mandar calcular, você tem que achar o resultado. Vamos lá? Eu vou fazer a letra I. Peguei logo uma fração, né? Para que a gente não tenha mais dúvida. Então vamos lá. Como que eu resolvo a potência de uma fração? Muito simples. 2/3 elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou elevar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo a esse expoente. 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. Quanto é 2 elevado ao cubo? Ah, eu não sei de cabeça. Então você vai fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Porque é o 2 que se repete 3 vezes. E embaixo é a mesma coisa. 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito bom. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre as propriedades, utilizando as propriedades que nós já estudamos. Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a página 17 para resolver alguns exercícios sobre as propriedades da potenciação. O primeiro exercício que eu vou resolver com vocês é o exercício número 1, letra E. Muito bem? Ele diz assim: aplicando as propriedades da potenciação, transforme cada expressão em uma única potência. Então, você vai ter que olhar para a propriedade, né, que está sendo utilizada ali e resolver. Então eu vou fazer aqui a letra E, ok? Que é 0,7 elevado à quarta dividido por 0,7. Aí alguém pode me perguntar: professor, não tem potência nenhuma aqui nesse segundo 0,7. Gente, quando não tiver nenhum número aqui, nós já entendemos que ele está elevado à potência de base 1. Lembra lá no início que eu falei que todo número, quando ele está elevado a 1, ele é ele mesmo? Então se você sabe que esse número aqui ele está sem potência, ele está sempre elevado, sem potência que a gente possa ver aqui no exercício, ele está elevado à potência de base 1. Então não podemos esquecer isso. Eu escolhi exatamente esse porque tinha esse detalhe importante para ser falado. Então vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Bom, é uma divisão, certo? De potências de mesma base, ó, 0,707, né? O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou fazer o quê? Quem lembra? Vou fazer o quê com os expoentes? Já que é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então é 0,7 elevado a 4 menos 1. 0,7 elevado a 4 menos 1, 3. Percebam que as propriedades da potenciação, elas não valem só para números inteiros. Nós estamos trabalhando aqui com um número decimal. Já apresentamos no outro exercício uma fração. Então, elas se aplicam a todo o conjunto de números que existem. Muito bom. Vamos partir agora para o exercício número 2. Vamos responder a letra A. Tá? Diz assim, olha. Sabendo que A é igual a 2 elevado a 13, a 13ª potência, e B é igual a 2 elevado a 7ª, C é igual a 2 elevado à 5ª.
determine na forma de potência o valor das expressões. Ah, tá. Aí aqui, na letra A, eu estou vendo essa multiplicação. A vezes B. Bom, gente, lá no enunciado do exercício está dizendo que A... Opa, essa caneta aqui já era, né? Que A é igual a 2 elevado a 13. Que B é igual a 2 elevado a 7. E que C, embora a gente não use aqui, mas ele vai aparecer em outros exercícios, é elevado a 2 elevado à quinta potência. Percebam que todos têm a mesma base. Isso quer dizer que eu posso usar a propriedade da potenciação. Então vamos lá. No lugar do A, eu vou botar quem? 2 elevado a 13. Vezes, no lugar do B, eu vou botar o 2 elevado à sétima. Está formada, está montada a expressão. O que eu faço agora? Repito a base. E como é uma multiplicação, o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. 13 mais 7. 2 elevado a 13 mais 7, 20 elevado a 20. Para por aqui, não preciso fazer mais nada. Ok, gente? Então, esses são alguns exercícios que eu escolhi para fazer com vocês. Eu quero que vocês se dediquem bastante essa semana. Temos bastante exercícios para resolver. E como eu já falei, dúvidas aqui embaixo nos comentários. E eu vou estar olhando todos os dias, caso vocês tenham alguma dúvida, para responder por lá. Não fiquem com dúvida, porque muito provavelmente a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega que vai visitar o vídeo, já vai ver ali que tem uma resposta a uma dúvida sua e vai ficar esclarecido naquela dúvida. Tá bom? Aguardo vocês na aula 3, aproveitem essa semana e estudem bastante. Até lá!